Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do Pode e Deve Empreender, edição Empreenda Limeira, que é o nosso maior evento de empreendedorismo aqui da nossa região. Esse podcast aqui nasceu para que os parceiros do projeto do Empreenda Limeira falem dos seus negócios. E hoje aqui nós estamos com duas figuras, né? A Josiane Oliveira, da empresa Newline, e o Rafael Santos, meu amigo Rafael Santos, da empresa Santos Rezende Advocacia. Nós vamos bater um papo que eu quero conhecer quem são eles por trás aí do terno, quem é a Josiane por trás aí da mulher empreendedora e o que faz os negócios, né? O que fazem os seus negócios. E aí, esse podcast que nasceu justamente para que eles falem do negócio de vocês, e nós tivemos nesse semestre vários encontros onde o Empreenda fomentou de forma aí de muito conhecimento e muito network o empreendedorismo aqui da nossa cidade. Nós vamos bater um papo com eles hoje. Muito bem-vindo, Rafael, muito bem-vindo, Josiane, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos, eu agradeço o convite, a oportunidade e espero conhecê-los e também fazer conhecido a vocês o meu negócio, quem eu sou. É um prazer. Bom dia, Josiane. Bom dia, Éder. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui, viu? E eu quero até começar com você já, viu, Josiane? Quero já começar para a gente entender aí quem é a Josiane Oliveira por trás aí da Mulher de Negócios. A Josiane Oliveira, como que eu posso dizer quem eu sou? Eu me considero uma mulher vitoriosa, né? Desde muito jovem, já aí com muitos desafios na vida e nunca desisti desses desafios. E aí a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, muitos imprevistos também acontecem junto nessa liderança da nossa vida. E eu me considero uma mulher empreendedora, esposa, muito bem casada. É isso. Senão ela ia cobrar, né? Se você não tivesse falado aí, né, no começo. Feliz, disposta aí a novos desafios e seguir em frente. E do seu lado nós temos aí o elegantíssimo doutor Rafael Santos, ele que é impecável em suas vestimentas, que já é uma marca registrada dele. Está certo disso, doutor? Certíssimo. Quero saber quem é o Rafael Santos por trás aí dessa beleza toda aí, dessa estica. Rafael é um grande sonhador e um irreverente. Por incrível que pareça, embora todo esse trajado, o Rafael é um grande irreverente. Eu, desde pequeno, sempre fui uma pessoa muito sonhadora na minha casa. Diria que abri todas as portas daqueles que são os primos, os tios, e sempre fui muito irreverente nas ideias que eles tinham de concepção de vida, do que eles constroem, do que eles fazem no dia a dia. Fui o primeiro empreendedor da minha família em Morar Novo. Então, repito, sou um sonhador e o traje que as pessoas brincam também reflete muito isso. Sim. Quando as pessoas me encontram, é um lenço, é uma pulseira, até os finais de semana, um brinco, alguma coisa que traz alguma marca de alguma solução, alguma coisa que eu estou pensando. Recentemente eu estive numa aldeia de índios e aí expus isso lá nas redes sociais, levei para o tribunal, um cocar, entrei no tribunal com isso. Eu acho que eu sou um irreverente em busca aí dos sonhos, mas não só os meus, também das pessoas. Sorria, você esteve em Caraíva. Sorria, exatamente. Toda vez que nós vamos para lá, descansamos. Mas eu acho que isso me define muito bem. No escritório, eles falam que eu sou ligado no 440. E quem convive comigo é isso mesmo. Sou o tempo todo pensando e querendo muito ajudar as pessoas. Imagem vende, doutor? Imagem vende muito. Depois que eu descobri isso, que o marketing ele vende, o que acontece é que a imagem não se sustenta se você não é bom, se você não é excelente. Esse é o ponto, para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Todos aqui temos uma imagem, logo que eu entro e vocês entram, a gente percebe isso. A imagem vende a primeira etapa, mas ela só sustenta uma carreira, ou só sustenta um negócio, se você entrega a excelência depois. Então, tem que dar continuidade, né? Óbvio, né? E aí é onde acontecem os equívocos por muitos momentos. Você sabe disso, né? Então, nós conversávamos, você dizia que sobre projetos que vocês desenvolvem, com o tempo, vocês vendem esses projetos, estruturam eles. Exato. Se eles não se sustentam, com o tempo, acabou a imagem. Então, eu acredito nisso sim. E o Rafael, que ele trouxe para nós aqui também, além de toda elegância, toda simpatia, um mimo aqui da Cacau Show, Alassane, né?
trouxe aqui para nós um agrado. Isso aqui chama carinho, né, doutor? Isso aqui Carinho, chama um exato. carinho, né, pra gente aqui desfrutar ao longo do nosso bate-papo. Olha só, Joa, por favor, também eu vou pegar um e aí a gente vai batendo um papo e saboreando esse carinho que o doutor Rafael trouxe para nós aí lá da Cacau Show. Então o merchan aí também, né, pro Sam também. Olá, pessoal da Cacau, nós estamos aqui com seus produtos, deliciosos produtos para saborear esse bate-papo agora nessa manhã. Ô Josiane, e fala para nós então, né, que você já começou falando, né, sobre a New Line, com o doutor Rafael, falando que é o seu negócio, sobre, né, a engenharia. Eu quero saber de você, o que verdadeiramente faz a New Line Engenharia? A New Line Engenharia é uma empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos. E nossa empresa também é voltada em várias fases da engenharia, né? Nós temos os nossos projetos arquitetônicos. Baseado nesses projetos, nós temos os nossos projetos complementares, que entra a parte da engenharia civil. E temos aí também a nossa execução desses projetos. Então, é uma empresa completa, onde eu até brinco com os meus clientes que eles não vão ficar órfãos em momento algum, porque existe aquele, né, profissional ou uma empresa que está iniciando que faz só o projeto arquitetônico e pronto. Aí o cliente fala, e agora? Para onde eu vou? Né? A New Line não. A New Line, ela pega na mão do cliente e ela vai até o fim da realização do sonho deles. Eu até comento com eles que eu falo, você acabou de fazer a pergunta, o que é a New Line? E eu falei, é uma empresa que elabora projetos, faz construções, mas além disso, ela realiza sonhos, né? Ela consegue trazer a satisfação do cliente de poder morar na sua casa, de estar dentro do seu espaço comercial, de ter uma inovação, porque nós trabalhamos muito com a parte de inovação, os nossos projetos são 100% automatizados. Então, a New Line é uma empresa que entrega sonhos, sonhos sofisticados, sonhos realizados com carinho, com amor. Esse é o perfil da New Line. E para quem está construindo, né? Já construiu, doutor? Não. Não. Eu ainda não quis enfrentar essa etapa. Então, olha Eu só. tenho um sonho, mas eu não quis ainda entrar nesse momento de vida, eu diria. Eu já construí, já reformei. E aí a gente tem aquela situação naquela frente quando a gente planeja algo e aí quando no meio da execução acontece aí vários imprevistos, né? Eu lembro, né, quando eu estava lá reformando o escritório e o empreiteiro, né, falou, mas já que tá mexendo aqui, por que que não? O já me complicava. O problema é que eu já não tem fim. O já não tem fim. Já que tá já mexendo isso, aqui, por que que... Já que tá trocando aqui, por que que já não... Já que tá mexendo aqui... Jesus, Maria e José. Reforma é uma incógnita muito grande, né? A reforma, eu brinco e falo... Eu até comento com os clientes, vai reformar? Você tem certeza? Você não tem opção de construir algo novo? Porque a reforma você se planeja e nem... Por mais que você se planeje 100%, o 100% deixa de ser 100% e chega a 101, 102, 103, 104, 105%, porque as surpresas vêm surgindo, né? E como que você lida com isso? Então, como tá na construção e os imprevistos acontecem. Acontecem. E como que você trabalha lá na New Line a questão aí desse planejamento orçamentário, Josiane, para quem está construindo? Quando o cliente chega até a New Line, a primeira coisa que eles me perguntam é quanto vai custar a minha obra? Todos fazem essa pergunta. E nós da New Line, nós não iniciamos nenhum empreendimento, nenhuma casa, nenhum comércio, sem fazer um planejamento. Então, leva um tempo a mais. Então, nós desenvolvemos todos os projetos e a gente faz um estudo de viabilidade financeiro. Nesse estudo de viabilidade, a gente discrimina todos os itens que vai ser composto para fazer a construção dessa casa. Então, quando nós fazemos a entrega do projeto, junto com a entrega do projeto, tem esse estudo de viabilidade. A partir do momento que a gente parte para a construção, é aí que nós vamos para a construção. Antes disso, não. O que nós fazemos? Nós fazemos um acompanhamento
um exemplo, a obra vai durar 1 ano. Então, nós estamos com o nosso estudo lá e o estudo vai se concretizando com a execução. E ali a gente consegue fazer o controle do que foi gasto e o do que tem para gastar, se deu para economizar, se um outro item não saiu conforme está no estudo, mas a gente tem um crédito acima porque nós se planejamos numa outra etapa. E ali a gente vai se controlando até a casa ser construída 100% dentro do valor financeiro que o cliente precisa. Que sempre, geralmente, acontece, né? Exatamente isso. Você programa para uma determinada situação e ao longo da obra, Exatamente. né, vão surgindo os imprevistos, outros imprevistos. Acredito que meio que unânime isso, né? Acho que em todos aconteça, porque daí chove, prolonga mais a obra e reduz, enfim. Ajustes, inflação, né? E Acho que isso coloca um ponto que é a expectativa do cliente. Quando você faz todo esse planejamento, você coloca a expectativa dele mais no chão, assim, no pé no chão. você trabalha com uma realidade Ele chega maior, né? Exato, ele chega com um sonho, Exatamente. mas aí, de repente, ele barra, né? Fala assim, peraí, você apresenta ele e fala, olha, Exatamente. esse sonho, exatamente ele, nós vamos ter que dar uma mudadinha Não aqui, porque o vai caber no planejamento seu não bolso. encaixa, faz todo sentido. E aí não gera tanta frustração. Exatamente. Já aconteceu, tá? De vários clientes chegar até a New Line para ser desenvolvido o estudo de viabilidade de um projeto de um outro profissional. O projeto, magnífico. A hora que eu bati o olho no projeto, que eu pergunto para o cliente quanto você tem para investir nessa sua casa, nesse seu sonho, que ele me passa o valor que eu, pela experiência, né? São aí 15 anos na engenharia. O sonho Olha, não fecha. Ele não vai A conta fechar não essa fecha. conta, não. Conversar Conta não melhor. fecha. Né? Faço o estudo, mostro para ele e aí a partir daquele momento a gente consegue fazer um questionário de briefing com ele, onde a gente colhe todas as informações que ele precisa, que ele sonha, que ele necessita na casa dele, e a partir dali a gente consegue encaixar algo que vá atender a necessidade dele, porém dentro do bolso dele. Para não Trabalha gerar uma frustração. Exato. Trabalha com uma expectativa e realidade ali, O né? projeto acaba virando um documento de gaveta. Eu não vou conseguir construir, vamos guardar aqui na gaveta. E guarda o sonho, guarda o projeto. E não é esse o sentido da coisa, Não né? é esse o sentido da coisa, exatamente. E o doutor Rafael Santos, posso continuar como doutor Rafael, né? O Rafael, o senhor já é um amigo, Nós na somos verdade. amigos Pode aí. chamar de Rafael que... Ô, doutor, fala pra nós aí, o que verdadeiramente faz a Santos e Resende Advocacia? Eu digo 2 caminhos principais, um depende do outro. O que primeiro a Santos Resende faz é ouvir as pessoas. Eu sei disso e é um propósito muito claro para nós. Nós escutamos cada cliente. Quando você vai ao escritório de advocacia, é muito comum que o advogado fale mais do que o cliente. Porque ele sabe da lei, porque ele sabe da conclusão do tribunal, porque ele sabe do projeto, ele sabe dos riscos, ele sabe disso, ele sabe daquilo. E ele sabe de tantas coisas que, às vezes, uma consulta de 1 hora, ele falou 40 minutos, o cliente falou 20. Ele não escutou realmente o que o cliente precisa ou não precisa. Então, o que faz primeiro é isso. Nós temos nitidamente, eu e meu sócio, esse propósito. Ouvimos as pessoas. Depois de ouvirmos as pessoas, a gente chega na etapa do que nós fazemos tecnicamente. Atendemos empresas, é o nosso carro-chefe, o atendimento de empresas. E dentro desse atendimento a empresas, aí nós fazemos quadros societários, formação de empresas, fusão de empresas, cisão de empresas, acordos de sócios, questões trabalhistas, holdings, formação de grupos econômicos. Então, nós vamos distinguindo ali dentro fatores, planos, mas eu só posso fazer isso se antes eu tiver escutado o empresário. Então, são 2 pontos muito comuns. Porque quando as pessoas chegam ao escritório de advocacia, geralmente elas já chegam com os problemas ou as ideias, uma das 2 coisas ali, ou é um grande problema ou uma grande ideia, mas também já chega à conclusão, ela já fala onde é que ela quer chegar. Ela fala assim, eu já concluí isso aqui. Pelo Google, pelas pessoas ao redor, por outros advogados. Então, eu preciso primeiro escutar e aí eu concluo. Aí eu consigo dizer, olha, com base nisso, na parte societária você se resolve assim, na parte empresarial você se resolve assim, na parte trabalhista você se resolve assim e na parte contratual, que são os contratos em si, você se resolve assim. Então, eu consigo fazer uma estimativa. E essa estimativa você também faz de riscos. Aí você faz tanto os riscos jurídicos legais, ou seja, o que é que eu posso ser punido ou não se eu fizer algo, quanto os riscos financeiros mesmo. O que é que essa operação pode me gerar? O quanto de passivo isso aqui vai acontecer?
Eu tenho para mim que hoje um advogado que não lida com a inteligência artificial, ele já está fora do mercado. Não é que ele vai estar, ele já está fora. Por um único motivo, a inteligência artificial ela já permite ao advogado estimar o risco. Tá? Eu já consigo entrar hoje num sistema, por exemplo, que eu tenho no escritório, e entender assim, o plano do Éder, a forma como ele quer contratar uma pessoa. Como é que os tribunais trabalhistas entendem isso? Eles reconhecem essa forma de contratação ou eles não reconhecem? Em qual porcentagem ou não reconhecem? Daí, se você está me dizendo que eu tenho 70% de não reconhece, eu vou como advogado e falo, não, Éder, mas nós temos um risco aqui que não é... Iminente. Não, vamos 70%. tentar, vamos arriscar. Eu vou te dizer, Éder, são 70%, são 80%, às vezes 90%. Você consegue estimar financeiramente. E aí vai com o pé no chão. Então, eu costumo dizer isso, que tecnicamente consegue respaldar, mas antes eu tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que entender o plano. E o contrário também, para baixar a expectativa ou para aumentar a expectativa. Porque se o plano for legal e juridicamente tem acessibilidade, eu estou aqui para apoiar. Aí é aquele negócio, então vamos para cima, esse negócio é fantástico. O contrário também. A expectativa, a gente baixar ela e dizer, isso aqui não dá certo. Isso aqui não vai acontecer. Vamos parar por aqui, com o pé no chão? Às vezes eles não gostam. Mas eu acho que essa honestidade, repito, que vem do escutar, ela faz muito sentido ao final. Quando o cliente ele entende assim, essa pessoa me escutou, e por ter me escutado, aquele plano todo que eu tinha, que alguém disse que daria certo, e ele está dizendo que não vai mais dar certo, eu consigo compreender o porquê não vai dar certo. E aí a pessoa fala, não, peraí, você de fato está prestando uma assessoria, que é o que eu estou buscando. Acho que esse é um ponto essencial, assim, o que nós fazemos. Eu acredito que como contador também, né? Tem um escritório de contabilidade, a gente é visto como causador, criador ou solucionador de problemas, né? Com o contador e aquela imagem de quando a pessoa vê o contador ou vê um advogado, ele assimila a coisa ruim, né? Sim. Há um problema. Pô, o contador já chegou, puta, é imposto. É. O contador está sendo fiscalizado. Então, e eu vejo isso também na advocacia. Eu assimilo muito a função contador com advogado, né? Pela particularidade do assunto, quando a gente leva o cliente, né? E quando vou vir com o meu advogado, nabo. E como, Problema. E como que você vê isso, doutor? Como que você mensifica isso nessa situação? Eu costumo dizer que aí, nesse caso, nós até começamos o assunto falando sobre a venda da imagem. Eu costumo dizer que a técnica, nesse caso, ela vence o advogado medíocre. Geralmente, os clientes ou as pessoas que chegam pela primeira vez ao escritório, eles têm alguma visão semelhante, porque já passaram por profissionais que não foram legais, não foram bacanas e foram inexperientes ou tecnicamente não foram responsáveis. Então ele já vem com essa bagagem. Meu primeiro papel aí, de novo, cair nessa... Meu primeiro é escutar, eu escutei ele, beleza, entendi. E na escuta você consegue captar, na sua área também é assim, Sim, né? Você já consegue certeza. entender por onde ele passou, qual foi a trilha que ele fez, quais profissionais trouxeram algum panorama para ele. A partir disso, eu consigo apresentar uma técnica, dizer para ele, vem aqui, escuta isso aqui. Isso aqui, por isso não tem fundamento. Você supera isso. E depois, honestamente, você só supera pela relação. Aquilo que você vai orientando o cliente e vai fazendo acontecer ali no dia a dia. No nosso caso específico, tem um detalhe. Eu e meu sócio, a gente entende o escritório de advocacia como um negócio. Eu não entendo só como uma prestação de serviço de jurídico. Eu sou um empresário, tão quanto um empresário. Isso facilita o meu entendimento da lei, porque eu sei que quando ele me pergunta algo, onde é que ele quer chegar. Eu olho assim e falo assim, ele tá me perguntando isso porque ele quer contratar assim, mas eu também contrato assim. Então isso facilita a famosa história de eu estou calçando o sapato dele. Calçar o sapato do cliente é importante. Agora, se eu fosse eu costumo dizer, só um advogado, mas não um empresário, eu diria para ele, não faça isso, a lei não permite. Não, mas não tem um pouquinho de interpretação ali, não acontece isso, etc. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto e eu digo isso, já disse várias vezes em palestras para advogados, não quer resolver problema, vai para outra área. É minha função resolver problema todos os dias. Sua função como engenheira é resolver os problemas de uma obra ou de um projeto. É sua função como contador resolver problema de tributos. Tem que trazer soluções. Aliás, é isto que traz a você uma renda, que traz a mim um crescimento. Então, e aí, na cultura, que eu costumo dizer, você como advogado, é mostrar essa cultura de que eu estou disposto a resolver o seu problema. No meu escritório, por exemplo, a equipe sabe disso. Não existe ligação de cliente que eu não atenda. Por quê? Porque o cara tá ligando para mim. Eu tenho que resolver o problema dela. Essa pessoa que está me assistindo aqui, tenho que resolver o problema dela. Agora, se eu passo para a minha equipe, agora eu não posso, agora eu estou fazendo tal coisa, agora eu não estou resolvendo o problema. Se eu não estou resolvendo o problema, eu estou dizendo que o problema não é útil para mim. Então, acho que aí supera. Esses advogados, repito, que vêm passando, que eu digo são os mais medíocres, eles fazem o que eles ficam, o cliente me ligou hoje. O cliente de novo está me ligando para resolver tal coisa.
de novo tá ligando. De- Eu torço pros meus me ligarem todos os dias. Pra eles me ligarem, pra eles falarem que tem problema. Isso causa um efeito de vínculo, de confiança. Os advogados estão assistindo, os contadores, engenheiros, precisam entender isso. Sim. Né? Quanto mais problemas você solucionar aos seus clientes, mais vínculo de confiança você vai ter com seus clientes. Isso é crescimento de negócio. Uhum. Entende? Ele vai crescer, você vai crescer, daí ele cresce mais um pouco, você cresce mais um pouco. Isso é uma questão natural do ecossistema. Tá? Mas é difícil as pessoas compreenderem isso. Porque elas acordam de manhã e já chegam. Ah, eu tô indo pro escritório resolver o problema. Ah, eu tô indo pra obra Ou resolver glória a problema Deus que nós hoje. estamos resolvendo o problema. Exato, é Ou isso. glória a Deus, multiplica, É isso. Senhor, que eu fui feito para resolver o problema. Pronto. Pessoal, e para quem tá acompanhando, então, nesse 11º episódio, nós já tivemos várias sacadas aqui, que tanto o Dr. Rafael quanto a Josiane já trouxe para nós. Primeiro, já vem falando da imagem vende, porém ela não se sustenta se você for ruim, né? Esse é o fato. Ela pode te abrir portas, mas quem vai te manter com as portas abertas é o seu trabalho, a sua dedicação. Então, para quem tá começando o seu negócio, tanto no ramo da advocacia e qualquer outro ramo, sirva para você abrir portas, mas seja bom o suficiente e competente o suficiente para manter elas abertas, né? E nós vimos também que a questão da Josiane com questão de expectativas e realidades, né? Quando você trabalha com a questão orçamentária e colocar também a pessoa na realidade do sonho dela. Isso serve para qualquer área, pessoal. Nem sempre as coisas vão dar certo 100%, né? Vai ter momentos que não vai dar certo realmente. E cabe você ser resiliente ou não de mudar ali o seu trajeto, desde que o sonho não mude. O trajeto pode ser mudado. O sonho não, é isso, doutor? Correto. Né? E aí... Conversava ontem, até aproveitar, conversava ontem com uma pessoa e dizia a ele, você não tem que se preocupar em progredir lentamente. Você tem que preocupar se está escalando a montanha correta. Esse é um ponto para todo mundo. Se você está escalando a montanha que você está disposto a no sonho, a progressão, a constância, a resiliência vai acontecer, é natural. Você só não pode estar escalando errado. Se não... Tô correndo, mas tá chegar lá correndo o em objetivo cima, pro outro exato. lado, Aí não tá eu chegar adiantando lá em nada, cima e né? falar assim, peraí, corri pra quê? Não faz A sentido. montanha que eu quero escalar é a É outra, isso, né? conversava ontem Então, sobre isso. então a ideia, eu também penso nisso, doutor. Ah, tá correndo, mas tá correndo pro caminho certo? É isso. Não é pro caminho certo. Então não adianta. Se não estiver correndo pro caminho errado, você tá cada vez mais longe do seu objetivo, né? E aí tem essa questão de você analisar se você está no caminho certo ou não. Aí a pressa ou a resiliência vai te levar ao seu objetivo. Mas focar se você está no seu objetivo correto é de extremamente importância, né, doutor? E quais são as frentes de trabalho que nós temos aí na Santos Resende? Frente de trabalho. A primeira delas é assessoria direta aos sócios de empresas. Isso é uma grande frente de trabalho. Eu passo o dia todo atendendo sócios, não é a minha equipe que atende. Tá? A equipe ela estrutura junto com nós, mas nós temos uma frente de trabalho. O que eu proponho geralmente aos sócios? Eu vou ao sócio da empresa e vejo, o que é que negócio que você está fazendo aqui agora? Ah, eu estou fazendo isso. Isso é uma grande oportunidade para ele, a gente apoia essa oportunidade para ele crescer. Se além dele tem outros sócios que eu conheço que também podem ser sócios um do outro, eu apresento. Eu também faço um network ali. Eu olho para ele e falo, peraí, o Éder presta esse tipo de serviço. Opa, mas aquela pessoa também está precisando disso. Daí a gente já linka uma a outra. Então é uma... Grandes conexões aí. Fazendo conexões. Né? Você tem que pensar sobre isso. Porque, repito o que disse agora há pouco, o crescimento dele é o meu também. Né? Ele cresceu na empresa, montou uma segunda empresa, montou uma terceira empresa. Glória a Deus. Com um sócio que eu apresentei. Peraí, essa terceira empresa provavelmente pode ser atendida pelo meu escritório. Então, a gente faz uma grande frente de trabalho. A segunda etapa é atender a família do sócio. Tá? Por incrível que pareça, depois vai surgindo aquelas questões. E aí, a terceira etapa, que é vinculada à primeira, mas é uma terceira etapa, que eu digo é atender as empresas em si, porque daí quando nós começamos a atender as equipes, começamos a atender internamente. Mas eu só consigo atender a empresa quando eu conheço o sócio, entendo a cultura dele, quem é a pessoa dele. Onde é que ele quer seguir? Porque assim eu consigo responder a área comercial da empresa dele, eu consigo responder o RH dele, com uma visão de quem é ele. Né? Quanto vinha para cá hoje, lia que estamos saindo da era dos influencers contratados e indo para uma era dos influencers donos das empresas, que refletem a cultura deles. Né? Hoje nós vemos aí, nós falamos, o dono da Cacau Show. Hoje ele é um grande influencer. Né? Por que ele é um grande influencer? Porque ele conseguiu entender que já não são mais influencers que repetem ou fazem algo para ele contrato como cultura da empresa. Ele é que reflete a cultura da empresa dele. Né? Você, Josiane, todos os dias que reflete a cultura da sua empresa. Exatamente. Então, com base nisso, nós temos uma frente muito próxima do sócio. Ali eu entendo a cabeça, eu digo assim, eu entendo a cabeça dele. O que é que está acontecendo com esse sócio? Qual a cultura dele? Onde que ele quer caminhar? O que ele quer fazer para o negócio dele? O que ele está construindo? Né? Vai construir uma nova empresa? O que ele quer fazer essa construção? Por que não quer? Então ali fica direto, tá?
Fora isso, nós atendemos pessoas físicas, né? Passada essa etapa, eu atendo também pessoas físicas. Mas aí as pessoas físicas geralmente são discussões bancárias, discussões de consumidor, discussões de contratos, discussões de contrato de obra, vícios em obras, defeitos em obras, essas questões assim que acabam se relacionando. Tá? Eu diria que é abaixo da nossa pirâmide de serviços, é abaixo disso. Ô, Josiane, vendo aí o doutor falando, né, das partes que temos empresariais, né, em jurídico, na construção também temos várias etapas, né, várias frentes, né, frente da construção, da hidráulica, da elétrica, e como que funciona como funcionam essas etapas na construção civil? Como que você explica para nós que está construindo, está começando a construir, quais são essas etapas da construção civil e da importância de cada uma? Tá, primeiramente, planejamento em primeiro lugar. Então, as etapas principais: projeto, aprovações, parte de contratos, muito importante. Muita gente aí trabalha sem contrato, sem ter um respaldo, né? Que é de ambas as partes, cliente e empresa também. O contrato serve para dar errado, né? O contrato serve para dar errado, porque se der tudo certinho, não, tem que dar errado. E quando dá errado, tem um contrato. E aí? Tem o contrato, tem o que seguir, o que se basear, né? O que eu estou oferecendo para o meu cliente, o que eu vou entregar para ele, né? Tem algo que entra dentro da minha execução, tem algo que não entra dentro da minha execução. Então, isso tem que estar muito bem discriminado na hora de se elaborar um contrato. Para a pessoa ter ciência aonde vai estar os meus itens e aonde não vai estar os meus itens. Então, essa parte é primordial. A parte de planejamento, projetos, levantamento de todos os custos. Partiu para a obra, acompanhamento de obra é indispensável de um profissional. Tem pessoas que constroem a casa simplesmente com o pedreiro, não desmerecendo o pedreiro, os ajudantes. Sem eles, eu não consigo entregar o meu produto. Sem ele, eu não consigo realizar os sonhos dos meus clientes. Mas ele não tem um respaldo técnico. Ele não tem um respaldo técnico. Deu algum problema na obra, quem que vai responder por esse problema? Quem que vai achar soluções para esse problema? O pedreiro não tem esse respaldo. Então, o acompanhamento de um profissional técnico é indispensável, do início ao fim, né? E as etapas, lógico que tem que ter um cronograma de execução de obra, né? Uma etapa não pode interferir na outra. Cada profissional no seu nicho de execução, né? As minhas equipes são totalmente separadas, né? Eu tenho a minha equipe para fazer a parte bruta, que a gente chama de obra cinza, né? Levantar a casa, rebocar e cobrir. Você olha, né? Ela tá toda cinza. A parte mais simples da obra, imagina. Então, eu tenho a equipe que faz esse serviço. Eu tenho a equipe de hidráulica que só mexe com hidráulica. A gente não mistura as execuções. Tem o meu pessoal de elétrica, que só faz elétrica. Tem o meu pessoal de telhado, que só faz a execução de telhado. Tem os pintores, tem os gesseiros, tem os parceiros na parte de esquadrias, de portas, que é um item que eu não entrego no meu contrato, porque é uma empresa terceirizada, né? O cliente vai lá, escolhe. A gente deixa toda a estrutura pronta para receber esses itens, né? Até a entrega final, termo de entrega de obra, vistoriado pelo cliente. Olha, vamos entregar a sua obra tal dia, dentro do prazo. É preciso que você venha visitar, a gente tica todos os itens, faz os testes de estanciedade. Esses contratos aí é altamente jurídico, né, doutor? Totalmente. Jurídico. Né? Totalmente jurídico, né? Do Essa checklist, né? comunicação aqui é muito importante, Sim, é sim. indispensável. Para ambos, né? Tanto para vocês como também o respaldo do cliente também, né? Exatamente. Eu sou muito clara com o meu cliente e os meus clientes, né, graças a Deus, eles confiam em mim. Então, assim, qualquer coisa que vai se fazer na obra, ô Josi, eu preciso da sua opinião, eu posso fazer isso? Se eu fizer isso, vai dar certo? Se eu fizer... E a gente tem que ter ali o nosso entendimento, né? Para isso que a gente estuda, que a gente se forma, né? Para ser profissionais competentes. Sim, Que você sim. acabou de falar, né? De uns certeza. aí que deixa a desejar, Uhum. né? Para poder, né, solucionar esse problema, né? As pessoas chegam até a gente sem noção nenhuma de construção, né? Como fazer, por onde ir,
né? Até na escolha de um lote, a gente atende o cliente. Nossa, eu estou procurando um lote. Não sei onde comprar, localização, se o lote é plano, declive, aclive. Vamos lá. Vocês atendem tanto com construções residenciais quanto galpões também ou não? Sim, Parte de comercial. comerciais? Sim, atendemos também. Qual que é a diferença? Assim, eu olhando de fora eu vejo que é a mesma coisa, né? Agora, que... Método de construção praticamente seria o mesmo. O que poderia diferenciar da casa, né? Que tudo bem que hoje no mercado nós temos várias formas de construção, né? Temos vários métodos aí. Temos o método convencional, que é o famoso, né, alvenaria com pilares e vigas. Temos o método NCF, que inclusive já construímos casas em NCF. Que é são NCF? aqueles blocos de isopor, e dentro dos blocos vai o aço e o concreto. Se torna uma casa realmente de concreto armado, com uma termoacústica absurda, né? Porque o isopor... Isso já é uma tendência ou não? Nossa, tá no mercado já há bastante tempo o método NCF, né? Que é aquele quando o pessoal chega e vai colocando Ele parece um Lego. Isso. Exatamente. Então eu tô confundindo, não era esse que eu tava na mente. O que eu tava na mente, esse também eu acho que eu já vi. São umas que vem uma máquina lá, o cara coloca, parece um isopor, enche a... Aquela já é o método mesmo de pré-moldada, né? Tem a pré-fabricação e eles vêm e fazem o içamento das peças. Muitos prédios são feitos assim, né? Fazem o içamento das peças já pré-moldadas, pré-fabricadas. Isso é uma praticidade da obra, fica muito grande. Com certeza, né? Isso é usado muito em prédios, em galpões. Na parte residencial já não é usado tanto, mas utiliza-se também. Tem o steel frame, tem o wood frame, né? Aí entra nas partes técnicas aí da construção, né? Exatamente. Assim, a engenharia é algo muito abrangente. O setor da engenharia tem muitos nichos de trabalho, né? São inúmeras. Tem parte de laudos, patologias, parte de administração de obras. Tem gente que só faz gerenciamento de obras. Então, não é simplesmente a projeto e execução, não. Tem muitas cabeças pensantes para isso. Tem parte de pontes, né? Quantas pontes aí a gente ainda não tem no Brasil, no mundo afora. Então, tem muita ali engenharia envolvida nisso. Legal. E aí o doutor tá prestando atenção, ele só vendo, nossa, contrato aqui, isso aqui eu posso entrar também, eu posso... Que nós atendemos. Essa parte aqui eu conheço, eu domino. E aí você estava comentando né, algo sobre valores, né, doutor? O que faz, por exemplo, a gente não beber de águas sujas, né? Porque eu vejo que a advocacia, até o próprio contador, a gente está sujeito a lidar com pessoas mal intencionadas a todo momento, Sim. né? A pessoas que querem talvez um balanço, um faturamento para fazer levantamento de crédito em banco e não pagar, assim como talvez a pessoa num escritório de advocacia buscam maneiras de lesar até outras pessoas com respaldo jurídico. Você enfrenta isso lá? Como que é? E isso tem tudo a ver com a questão dos valores que nós estávamos falando. Conta para nós um pouco disso aí, doutor. Um assunto vai emendando ao outro. Quando nós brincamos agora aqui de saber a montanha que está escalando, se você não sabe para onde está indo, as propostas ao longo do caminho vão te desviar. Porque elas têm valores altos, às vezes. E aqui eu não estou falando de valor da pessoa, estou falando do valor de dinheiro. Monetário, né? Monetário. Né? Às vezes a pessoa te coloca numa situação e aí você tem que dizer sim ou não para aquela situação. Eu confesso a vocês que eu sempre fui muito bem posicionado assim, nos valores. E como eu disse logo no começo, sou muito irreverente. É muito difícil você conviver comigo e não entender a minha personalidade, as minhas posições. Eu confesso que eu nunca tive algumas propostas diretas. As indiretas, às vezes, elas acontecem. Mas eu acho que o cliente, enfim, eles conseguem compreender. Antes deles chegarem na proposta direta, as minhas respostas já indicam a eles que o indireto dele já não valeu a pena, não vai chegar lá. E tem uma questão que é essa. Sabendo dos nossos valores muito claros, eu e meu sócio, eu prefiro não ter, né, essa rapidez para chegar lá, recusar a isso e deixar acontecer de outra forma, do que me colocar nessa situação. Nós temos valores muito claros, eu digo isso no escritório, quando nós fazemos entrevista, por exemplo, com a equipe, até com os próprios clientes, porque quando eles entram no escritório, eles conseguem, pelo ambiente, perceber.
Quais são os valores dessa empresa? Às vezes é um detalhe que a gente acha que é pouco, mas se você, por exemplo, é uma pessoa cristã e deixa uma Bíblia em cima, ou deixa uma cruz, ou uma coisa do tipo, o cliente está involuntariamente percebendo o seu valor sobre algo naquele reflexo. Então eu tenho dentro da minha sala mesmo, tem muitos objetos ali que refletem muito os meus valores. E a pessoa percebe isso. E além disso, como você se posiciona, né? Se posiciona hoje, as mídias sociais, o tempo todo elas captam e os clientes estão todo mundo observando. Nós todos, o tempo todo, estamos sendo observados. Eles pegam esses valores. Não adianta você falar uma coisa e depois em outro vídeo, né, do Instagram, você posta Pregar um outra story de coisa. outra coisa. Com o tempo isso cai, não se sustenta. Né? Então nós temos muito claro isso. E eu, assim, essas indiretas que já tive, sempre recusei, porque aquela situação de não valer a pena, eu não acho que é assim que se constrói, etc. Tá? Falando até dos contratos, nós atendemos lá no escritório arquitetos, atendemos engenheiros, e é muito curioso, porque quando nós falamos alguma questão jurídica para eles ficam falando, não é possível. Aí, honestamente, é difícil entender, porque somos de áreas diferentes total, né? Humanas e exatas. Então, colocar algo de exato na cabeça de alguém de humanas é difícil, e o contrário é válido. Então, você dizer para um engenheiro assim, não, isso aqui tem que constar, essa responsabilidade é sua. Ele fala, mas como que é minha? Se o projeto eu estou entregando. Não, essa não é minha. Não, pois é, mas a lei diz que é. A gente passa por isso, mas hoje eu digo que essa proposta que vocês fazem, quanto mais detalhada, menos dor de cabeça. Isso é mais até do que o contrato em si, mas igual você falou, qual é o descritivo? O que é que eu vou te entregar? Exato. O que eu não vou te entregar, tá descrito também, eu não vou te entregar isso. Pronto, isso já facilita muito o caminho. Porque o cliente, quando ele contrata, não apenas a você, contrata a mim também, ele tem essa questão de o que é que você vai me entregar. E a expectativa dele faz um monte de coisa. Exatamente. Aí eu pontuo, isso eu não vou. Agora isso eu vou, isso aqui também, isso aqui também. Aí pronto, já facilita um bom caminho. Quanto tempo que vocês têm de jornada de advocacia? Eu tenho 5 anos de escritório e 10 anos de advocacia. Então são uns 10 ao total, né? Da 10 função, total. né? Da operação, e 5 que você está à frente 5. do seu negócio, né? Como empresário. Dezembro nós completamos 5 anos. E nesse período aí, qual foi sua virada de chave? Tem mais ou menos uns 2 anos que eu entendi que eu era excelente tecnicamente, mas me faltava o networking. Essa foi a virada de chave. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para as pessoas entenderem que a excelência é algo que você busca todos os dias. Eu busco e a minha equipe busca para entregar. Mas pode acontecer de a excelência não ser alcançada todos os dias. Você tem que ter como empresário esse jogo de cintura. O que eu quero dizer é que, às vezes você acha e concentra as atividades em você, eu não sei lá como é, né, na tua empresa, mas às vezes você concentra muitas atividades em você pensando que as pessoas não vão ser capazes de fazer tão excelente quanto você faz. E com o tempo, essa virada de chave veio e falou assim, não, peraí, mas eu tenho muita gente boa, fera, excelente na minha equipe. Até melhor que eu. Exato. O famoso delegar tarefas, Exato. né? E eu não sei para os engenheiros assim, mas os advogados, os contadores talvez passem por isso também, mas os advogados têm muito essa concentração. Não, eu que tenho que resolver, o cliente quer falar comigo. E eu que tenho que entregar esse processo, e essa defesa tem que ser minha, então o ego O fala ego muito alto. fala, o orgulho, o ego, As né? duas viradas de chave grandiosas foram essas. Primeiro é entender que o network é fundamental para o meu negócio, e a segunda é entender que, como advogado, o trabalho pode ser entregue por excelência, com excelência, por outras pessoas também da sua equipe, respeitando a sua cultura, respeitando seus valores. Então aí foi uma virada, porque eu comecei... E também comecei a ver que tinha realmente gente na minha equipe muito melhor que eu em vários aspectos. Tá vendo? Então é poder olhar e falar assim, peraí, você é muito fera em fazer isso, por que é que eu estava fazendo isso? Que nem você se pergunta no espelho, né? Por que eu estou fazendo isso aqui se tem gente melhor do que eu fazendo dentro da minha equipe, entregando e fazendo acontecer? Então, essas foram as grandes viradas. Recentemente, nós abrimos uma vaga, por exemplo, no escritório. Com o meu sócio, nós alinhamos. Eu disse a ele, olha, agora eu não quero contratar alguém bom. Eu quero contratar muito melhor do que eu. É uma grande virada de chave. Você sabe que vai colocar dentro do seu negócio uma pessoa que vai superar você. E tomara que supere, porque isso faz o negócio girar. Mas... é difícil, os advogados todos estão me olhando. Os prestadores de serviços gerais, né? Porque ele acha que o prestador de serviço é muito vinculado à pessoa dele. Diferente de produto. Tá vendendo produto, ser bom ou ser ruim é o produto em si. Não é você indiretamente por trás. O prestador é esse aqui, né? Nós somos os rostos do nosso negócio. A gente tem esse ego de, como é o meu rosto, é tudo muito excelente, eu que tenho que estar lá, eu tenho que fazer. É claro que eu continuo acompanhando muito a operação. Mas eu entendi isso hoje, que gerenciar a equipe, fazer gestão de pessoas é primordial para crescimento, para sair do lugar. E para quem tá acompanhando, então, esse 11º episódio da segunda temporada do Pode e Deve Empreender, edição Empreenda Limeira, né? Que é esse podcast que nasceu para que justamente os nossos parceiros
falem dos seus negócios, né? O Empreenda Limeira, que ele já é o maior evento de empreendedorismo da nossa região, e ao longo desse semestre nós tivemos vários encontros, né? Ao longo dos meses, com encontros levando conhecimento, né? O doutor participou de alguns, né, doutor, conosco, né? Fantásticos. Tivemos no shopping falando com temperamentos com o Tom. Tivemos um encontro com o Thiago Nigro, né? Na edição do Thiago Nigro. Você esteve lá conosco também, né? Passamos um dia conosco. E aí, nesses primeiros semestres que passamos, o Empreenda fomentou o empreendedorismo e através aí de conhecimento e network, que o doutor acabou de falar da importância de fazer, e de bom modo também, né? Não adianta também fazer um network, de fazer um network. Então, para quem está acompanhando esse 11º episódio, anota aí, fazer bons relacionamentos, fazer network, sair da sua zona de conforto, participe de feiras, participe de eventos, faça network, seja interessante, né? Seja interessado ao próximo e jamais interesseiro. É isso, doutor? Não, network não é distribuição de cartão. Não é Fica aí. distribuição de Você cartão, não hein? faz network só distribuindo cartão. Aliás, eu pouquíssimo distribuo de cartão. Eu sei que muitos fazem, mas não é isso. Network é eu diria, uma contribuir, outra na linha. verdade, né? Eu acho que é exato. contribuir, né? Vai Ao chegar num contrário. grupo que você quer, contribui com o grupo e naturalmente o grupo vai contribuir com você. É uma coisa meio que natural, uma troca que vai acontecendo, né? Vai alinhando. Eu costumo dizer que você tem que ser interessante ao grupo. Total. Tem que ser totalmente interessante, né? O C tem que ser interessante, o seu produto tem que ser interessante, que agregue aquele ambiente, aquele grupo, né? E automaticamente você vai se tornar uma pessoa interessante para aquele grupo e negócios vão surgir, né? E nem sempre se trata de negócios, né? Muito bem colocado, né, doutor? Às vezes você pode estar numa roda de network aí para você tá tirando uma dor que você tem lá com um produto. Então nem sempre se trata de vender, talvez solucionar uma dor sua lá de um produto, ou de um frete seu que tá dando errado, ou de um sócio, ou de um investimento, ou de um relacionamento novo, enfim, tudo isso pode se ter em um momento ali de network. Então nem sempre é vender o seu produto, talvez solucionar uma dor que você tá tendo lá na empresa também é fundamental. Ô Josiane, quanto tempo que a gente tem de empresa da New Online? A New Line tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. E nesse período de 6 anos aí, qual foi o seu maior momento de dor mesmo? Que você fala, cara, isso aqui eu preciso tirar uma cartada da manga agora. Foram 2 momentos. Compartilhe com nós aí esse momento. O primeiro é que a New Line, ela era um plano B na minha vida. Porque eu era CLT numa construtora na parte industrial. Pergunta legal de se fazer depois, hein? Como você teve essa mudança de CLT para entrar no mundo do empreendedorismo? Eu venho do setor industrial, construções de barracões. Trabalhei por 10 anos nessa empresa, que é o meu coração, né? Foi ali que eu cresci profissionalmente, né? Que a faculdade é indispensável, mas nem tudo a gente aprende na faculdade, né? E a New Line cresceu, assim, num piscar de olhos. Ela era um plano B. Eu estava Quando se diz plano B, seria uma renda extra ou... Comecei a fazer projetos para fora, regularização de imóveis, atendi o cliente para alguma dúvida, e aquilo foi crescendo, as indicações foram acontecendo. E quando eu dei por conta, o meu plano B estava se tornando o plano A. E aí, essa virada de chave, 10 anos, você trabalhando ali, registrada, bonitinho, salário na conta todo mês, e ter que deixar aquele ambiente de conforto para vamos em frente, né? Vamos colocar a cara, né? A coragem. E o Jean comigo nessa época, o Jean estava também empreendendo na parte de automação dele, né? Que ele saiu da Curita. Então, nós dois estávamos acontecendo tudo junto. Então, essa virada de chave foi dolorida. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E hoje estamos aí com muitos projetos, muitas construções concluídas, muitos clientes amigos. É algo que a gente faz por amor. Né? Você falou da montanha, né? Se a pessoa estiver subindo ali, não é o que ela gosta de fazer na vida, a hora que ela chegar lá em cima, ela vai se frustrar, não vai ser feliz. Então, a gente tem que fazer o que a gente ama, né?
E essa área de solucionar problemas é a minha área. De parte de números é a minha área. Então, ali foi a minha primeira virada. A segunda virada bate com o que o Rafael comentou, network, É isso. né? Eu sempre fui muito ali fechada, a New Line sempre trabalhou muito com indicações, foi crescendo, foi aparecendo, mas o network é muito importante. Então, a gente está, inclusive, nessa virada, né? Vamos delegar funções, porque eu tenho esse defeito, eu concentro muito as coisas em mim. Então, também é uma dificuldade que, graças a Deus, né, eu estou conseguindo com profissionais que a gente encontra, que é melhor que a gente, que faz melhor que a gente, Uhum. que nos surpreende e que dá um resultado fantástico. Então, é isso. Para quem está acompanhando, então, né, nesse episódio, esse 11º episódio do Pode e Deve Empreender, uma aula que nós estamos tendo hoje aqui, né, com o Dr. Rafael, com a Josiane, por falarmos aí das mudanças, de sair do momento da CLT, passar para o empreendedorismo, de sair né, daquela falsa ilusão da estabilidade para, né, algo estável todos os dias, né? Todos os dias você acorda estável, né? Porque a sua empresa, você precisa resolver, você precisa gerar, você precisa fomentar, você precisa fazer acontecer. E aí teve essa mudança, essa dor, então, na mudança da CLT pro empresário. Teve uma dor dolorosa mesmo. Mas eu acho que todos começam com um paralelo, né? Você também começou, você tem 10 de função, talvez nesses 10 você também começou a pegar alguns processos, e aí você ingressou com o seu escritório também. Isso, eu até vou deixar ela contada, aí eu emendo essa minha dor, porque eu passei por isso também, quando eu enfrentei os 5 anos mesmo. O meu escritório, eu passei por essa virada também. Eu acredito que todos que você estava falando, eu também falei, não, eu dava aula na faculdade, eu comecei a ter, eu peguei alguns, acho que todos passam, né? Agora é esse momento da ruptura ali. Aqui eu vou ter que parar de tirar a camisa do CLT, agora eu tenho que colocar minha camisa do empresário e aqui para frente é o meu negócio. E as pessoas, elas são muito importantes na nossa vida, né? Nós não fazemos nada sozinhos. E o meu ex-patrão, né? O João César, ele me apoiou muito. Então, assim, nessa virada de chave, ele poderia ficar até chateado comigo, né? Porque eu era o braço direito dele na empresa, né? E ele fez, não, Josi, você tá certa, vai em frente, você é determinada, você sabe o que você tá fazendo, se prepare. Eu lembro até hoje, se prepare. Você vai ter momentos que você vai querer desistir, mas não desista. Nem tudo é mar, né? De rosas, né? Me deu algumas dicas, fique esperta com isso, fique esperta com aquilo, mas é dito e feito, né? Porque ele tá há anos no mercado e tudo que ele me falou realmente aconteceu. Vamos até colocar aí numa situação de você valorizar quem te deu as oportunidades também, né? Isso é uma forma da gratidão, né? É uma De gratidão. você ser grato a quem te abriu as portas, ser grato a quem te ensinou várias coisas e que também deixou você seguir. Exatamente, foi ele que me levou para a engenharia. Eu entrei na empresa para ser gerente financeiro dele, que eu venho da parte financeira, né? E ele viu ali algo que eu podia ser melhor. E ele me falou, Josi, vem para a engenharia comigo. Eu falei, João, você tem certeza? Acho que não vai dar certo isso não. Vem que vai dar certo, você leva jeito. Então, ele me levou ali para a engenharia. A partir do momento que eu entrei nesse mundo, eu não quis mais saber da parte ali do escritório, de todo dia estar ali naquela rotina. Porque a engenharia tem as suas particularidades. Não é fácil, é difícil, mas é algo fascinante. É um meio de trabalho de fascinação. Né? Ver nos olhos das pessoas a entrega desse sonho, nossa, é muito gratificante pra gente. Toda entrega de casa eu me emociono, tá? Eu choro mais porque ver a alegria deles é algo que não tem. Foi a primeira vez também que vocês participaram também de um projeto, igual Empreenda, nessa última que nós tivemos? Sim, foi o primeiro. E qual foi a experiência, João? Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Eu nem vi que tinha acabado quando eu fiquei, falei, nossa, mas já acabou. Foi muito bom. Olha, Éder,
O que eu tenho para dizer é meus parabéns. Você está fazendo uma Obrigado. diferença muito grande aqui na nossa cidade, nessa parte de empreendedorismo. A parte do network é fantástico. As pessoas que você traz com a bagagem para poder passar para a gente os ensinamentos que eles têm, né? Igual o Alfredo Rocha e os outros que vieram no 1 e no 2, né? É algo assim imensurável. É legal, né? A gente reúne mesmo, né? O propósito nosso é reunir mesmo pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito no ambiente e levar ali conhecimento, né? Com os nomes que nós convida para estar conosco, né? O Alfredo Rocha teve uma entrega absurda, né? Estávamos até falando antes. Esse evento foi bem especial, que foi um evento que nós mudamos um cenário, fomos para uma chácara, né? Um sítio, e ali nós criamos várias experiências, então foi muito gostoso mesmo. Você teve conosco lá, Renatão? A Ju foi, né? A Ju foi lá com nós e nesse dia foi, cara, muito gostoso mesmo, porque nós criamos vários ambientes, as ações dos parceiros estavam ali bem ativos, o próprio conteúdo do Alfredo Rocha, que é de Limeira, ele entregou ali um conteúdo absurdo. E ali o momento que nós confraternizamos ali, que é o momento do network, eu vi que estavam bem aflorados, estavam todos ali com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? De falar do negócio, fazer novos relacionamentos, né? Novas conexões. E ali foi surgindo até com naturalidade. E o doutor estava falando aí, doutor, pegando o gancho dela ali, desse momento, dessa ruptura, né? Da CLT. O que você tem a complementar com isso aquela também? história assim, essa é a pergunta, o que você está disposto a abrir mão pelo seu sonho? É sempre assim. E para o empreendedor chega um momento que é isso. Em vários momentos é isso. São decisões difíceis e eu digo que para os empreendedores que eu conheço que empreendem todos os dias, eles tomam essas decisões difíceis. No meu caso, foi muito específico. Eu advogava de 2014 até 2019 para escritórios grandiosos. Em 2019 eu já tinha uma equipe e trabalhava para uma pessoa, mas eu já era PJ. Eu saí de 2014, eu já saí da CLT. Trabalhava numa grande multinacional, falei que não é para mim, então eu já estava acostumado. Mas em 2019, eu participei de um processo seletivo para voltar a ser CLT. Eu queria o meu escritório, mas ainda estava naquela. Será? Porque tem um ponto que é da técnica. Eu sou bom tecnicamente, mas eu ser bom tecnicamente vai trazer cliente? Não, tem que Eu saber ser bom vender. tecnicamente não quer dizer muita coisa, assim, a princípio. Sustenta o depois, mas e o momento? Aí eu participei de um processo seletivo de uma das maiores empresas do mundo. Passei no processo seletivo, entreguei a minha CTPS para assinatura dessa contratação. Eu ia trabalhar com a presidência, então ia ser um jurídico direto à presidência. Eu estava assumindo gerência jurídica nacional e que depois estender para a Latam. Quer dizer, no auge da carreira, eu tinha 28 anos. Eu lembro que acho que o salário era 22 mil, então 22 mil para quem tem 28 anos. Nossa. É uma vida. Os VRs, vale. O que mais que tem aí? Diz pra mim, VR, VA, 3 PLRs, carro, voo. Enfim, gente, aquele momento que eu falei, agora tô voando. Mas aí, nesses 10 dias de contratação, eu comecei a refletir assim, o que é que eu quero realmente? Qual é a montanha que eu quero escalar? Aquilo que a gente falou, por onde é que eu vou chegar nisso aqui? Isso aqui vai travar meu sonho, porque eu vou começar a ter um cliente só, que é o CLT. Eu não vou conseguir construir a minha carteira de clientes, a minha carreira, etc. E assim, esse sonho já era. Aí eu pensei, não, eu vou montar um escritório e vou seguir. Aí, honestamente, qual a importância do network? Eu tinha um network muito forte com um grupo de logística que eu levei eles até o escritório que eu trabalhava. Eu cheguei para o presidente e falei, olha, eu estou indo para uma empresa e vou parar de atendê-lo. Ele falou, não é possível. Eu falei, mas eu tenho um sonho. Assim como nós estamos na mesa, eu falei, mas eu tenho um sonho. Só que o sonho vai depender mais de você ser me ajudar do que de mim. Porque se você me ajudar vindo a ser meu cliente, porque você já é meu cliente, na verdade, você vai ficar como no carteira, tá? Aí eu consigo montar escritório. Daí ele falou pra mim assim, ó, só se você fizer um escritório assim, assim, assim. Ele tinha as exigências dele, ele queria a excelência de atendimento. Falei, combinado, eu te entrego desse jeito. Só que eu não tinha um dinheiro pra isso, entendeu? Esse é o detalhe. Ele falou assim, eu quero isso, beleza. Aí você sai preocupado, você fala assim, como é que eu vou arrumar dinheiro pra fazer isso aqui acontecer? E agora? Mas aí foi isso. Daí ele naquela semana, eu fui estruturando tudo rápido, assim, a mente borbulhando. Aí eu cheguei pra pessoa que eu trabalhava, falei, ó, esse cliente quer vir comigo. Ele falou, ok, fui ético nisso, aí cai nos valores, tá vendo? Não foi escondido, não peguei cliente. Eu sentei e falei, ó, o cliente já era meu, ele quer vir comigo. Se você ligar lá, eu já tive reunião com ele. Ele falou, vai, Rafael, vai viver seu sonho, vai ser feliz, show, que legal, beleza. Apoiou. Aí eu fui ao banco, e aí no banco eu penhorei meu carro,
para pegar um dinheiro, porque o cliente queria alguma coisa, eu ia no estrutural. Mas eu tinha também dentro disso o sonho, sabe? A reverência que eu falei. Eu que também queria um escritório luxuoso, também queria um escritório assim que impusesse, com marca. Eu também tinha Também, né? os meus egos ali dentro, que eu também fiz acontecer. Então foi isso. Mas, aí teve um detalhe, lembro até hoje. Era uma tarde, 3 horas da tarde. Tudo estruturado. Eu tinha que só ligar para pedir minha CTPS de volta. Para cancelar tudo, porque eu não ia cancelar também se eu não tivesse certeza. E eu lembro que eu entrei no carro e eu fiquei assim, uns 30 minutos olhando pro celular, porque era a ligação decisiva, né? Uma vez que eu liguei, acabou a oportunidade de emprego. E aí eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar no telefone pensando assim, é a decisão da minha vida agora. Eu tenho 28 anos, agora eu já tô indo pra uma grande empresa. É a decisão que eu preciso tomar. É uma grande empresa ou iniciar uma carreira de escritório meu, seja ele como for. E aí eu liguei e eles brigaram comigo por telefone, até já a gente do RH ligou. É um absurdo, eu tive que dispensar outro empregado que estava na concorrência, não sei o quê. Que você seja muito feliz. Tá bom, então... Brava. Tá bom, agradeço. Aí eu fui pra casa e aí eu fiquei chorando assim pra casa mais uns 3 dias. Eu compulsivamente chorava muito porque era uma grande decisão. Você passou, não passou. Sim. Carreira solo. Aí você começa a respirar. Só que isso foi em outubro de 19. O que aconteceu em março de 20? Pandemia, né? Aí você imagina, no meio de uma obra, com o escritório para acontecer, querendo caçar cliente, vem pandemia e fecha tudo. Fecha tudo. Aí eu comecei a enfrentar a pandemia como todo mundo. Tenho para dizer a mesma coisa que você acabou de dizer para não estender a história. Que bom que eu tomei essas decisões. Que feliz que fui que eu tomei. Se eu pudesse voltar lá atrás, como Tomaria mesmo. hoje, eu teria dito, meu amigo, segue a tua intuição. Eu falei em um podcast isso, quando me perguntaram assim, o que faz o negócio ter sucesso? O que faz o empresário ter sucesso? Honestamente, o que eu acho é intuição. Você como empresário, você sabe. O ambiente que você entra, o olho que você olha, o cliente que você tem. sente. Você sabe a intuição daquilo que você tem que avançar, aquilo que você tem que recuar. Não deixa falar mais alto as outras pessoas. O pode dar errado, a mente. Você segue a tua intuição. O caminho vai na reta. Então eu voltaria e diria isso. Meu amigo, faz essa escolha. Entendeu? Minha mãe acabou comigo, falou assim, você tá doido de fazer isso. Meu pai já era empreendedor, então ele falou assim, vai pra cima. Vai pra cima e faz acontecer. Entendeu? Basicamente foi isso. Mas eu chorei um bom tempo, tá? Mas é fato, né? 28 É o anos. desconforto da primeira decisão que a gente Ou talvez o toma. medo que você ia enfrentar também, né? Da incerteza do que você ia ter pela frente, né? Exato. Mais uma vez, a gente tinha, você no caso, né? Você tinha ali a instabilidade, a falsa estabilidade de ter um emprego, de ter a carteira assinada, de ter os benefícios, em contrapartida, a instabilidade de fazer acontecer todos os dias para você correr atrás do seu sonho, né? Então, e a intuição é muito forte, né, cara? Quando você quer algo ali, eu vou falar até pelo próprio projeto do Empreenda Limeira. Em Limeira, eu ouvi, e não foi de uma vez só, não, que Limeira não tinha suporte, né? Não tinha condições de receber um Empreenda, né? Um evento no porte que é o Empreenda. Eu falei, como não? Não. Não dá certo você pensando desse jeito aí. Pra mim dá certo e eu vou provar que vai dar certo. E ali me deu um medo, né? Falei, agora eu tenho que provar, né? Falei, agora eu tenho que fazer esse projeto aqui. Isso até quando no shopping, né? Quando nós tivemos que o Empreenda sempre foi dando os saltos, né? Então ele já começou grande. Então o primeiro foi eu mostrar que o Empreenda ia fazer, ia acontecer. Esse foi o primeiro, né? Porque todo mundo duvidando. Duvido que Limeira comporta um evento desse. Eu tive que provar. E outro foi no shopping. Quando eu cheguei, eu vi o tamanho que era do shopping. Eu falei, eu preciso pôr gente aqui dentro agora. Então foi um outro momento de dor, né? Que você teve que sair dessa zona de conforto e trabalhar. Então, e é muito prazeroso isso. Porque lá dentro, pegando aí agora... O instinto tava borbulhando. Não, é isso aí. Você sabe, você vai fazer, vai acontecer, vai fazer um baita de um movimento legal na cidade, né? Na nossa sociedade. E todos têm a ganhar. Então, o projeto em si foi muito fervoroso e por isso que a gente precisa de parceiros como vocês, né? Ô Rafael, de onde você é mesmo? Eu sou de São José dos Campos, da região do Vale do Paraíba. E o que você fez? Você está conosco aqui no Empreenda Limeira, né? De São José para aqui em Limeira, um escritório de advocacia. Eu cheguei até Limeira conhecendo boas pessoas e pessoas que eu digo com propósito claro. Jaque, o Brunão, né? A Jaque, o Bruno, até um abraço, um beijo deles. São grandes amigos, são pessoas com propósitos que eu digo claros. E não basta você ter um propósito claro, você também tem que estar disposto
a buscar o propósito. Uhum. Você acordar de manhã, fazer acontecer. O famoso fazer acontecer, na garra ali mesmo, sem nenhuma situação de demagogia. Então, eu conheci através deles. E aí, em seguida, eu conheci você, que também tinha isso, um propósito muito claro. Quando você me contou do projeto Empreenda Limeira, eu entendi o projeto em si. E quando você vira um empreendedor, entende o risco do empreender, etc., você também fica feliz quando você vê as pessoas empreendendo. Porque você se conecta a essa pessoa, Sim. pensa, ele enfrenta o mesmo risco que ele tá ali junto comigo, arregaçando as mangas todo dia, fazendo acontecer, apoiando o empreendedorismo no Brasil. Eu tenho para mim que quem apoia duas coisas, educação e empreendedorismo no Brasil, honestamente, campeão, merecer troféu, porque é difícil. Educação no nosso país é precária e empreendedorismo no nosso país, qualquer coisa que você fala de empreendedor, as pessoas sempre já colocam a carga tributária, a carga trabalhista, a carga contratual, o que enfrenta Vem todos com os dias. 20 ruim para uma coisa. Exato. Então tem muito isso. Então, quando nós nos conectamos, eu com o projeto e até vi, né, almoçar contigo aqui. Aliás, eu recebi um almoço aí, entendeu? Disse que eu tô um débito, mas assim, né? Fiquei muito feliz, ganhei um almoço e tal. Mas brincadeiras à parte, assim, houve essa conexão por ideias. E aí a conexão por ideias, eu estive no Empreenda, foi um evento fantástico. Eu estive lá a tarde toda, fiz conexões lá que renderam depois contatos também, dentro do Empreenda. Então, e lá eu pude conhecer também isso, sonhadores, né? Eu acho que quando você entende o que você é, você se conecta com pessoas que também são. Você é um sonhador no dia a dia da sua empresa, mas também no Empreenda, e aí eu conheço outros sonhadores e as pessoas vão se conectando pelos sonhos, pelos propósitos. Então, foi basicamente isso. Eu acho que o meio do caminho ele vai cruzando. Eu sou uma pessoa de muita fé e acho que Deus vai sempre cruzando isso. Aliás, eu aproveito para dizer também às pessoas isso, que nós falamos da intuição, e dizer assim, quando a tua intuição está falando e você estiver em dúvida, mas por causa das pessoas, peça a Deus para ele guiar a sua intuição. Ou ele vai colocar uma situação, ou ele vai colocar uma pessoa, ou ele vai colocar um fato, ou um evento. Um livro, um livro, é uma frase. Né? Recentemente, eu até postei isso nas redes sociais, eu estava... e eu confundi na minha agenda realmente, eu não precisava ir ao Tribunal de São José até São Paulo, e eu acho até que vocês viram essa história, eu estava já chegando, 15 minutos do tribunal, andei 2 horas de estrada para chegar ao tribunal, e eu subi as escadas, chegando no tribunal eu olhei minha agenda e vi que eu tinha errado o dia, que eu tinha que ir no outro dia, esse dia seguinte. Aí eu falei, bom, então tá, então eu vou subir, tomar um café no tribunal e vou embora. Subindo as escadas do tribunal, eu tive o prazer de encontrar Roberta, que assumiu agora, né? Exato, a esposa do Thiago Candonga, Thiago Candonga. Eu tive a felicidade de encontrá-la ali rapidamente. E nós nos conectamos no Empreenda Limeira. Olha só, eu me conectei lá, já estava conectado com o Thiago e me conectei com ela lá. Aliás, eu deixo um abraço apertado em ambos. Ambos. Os dois. Deus já usou a vida deles para falar com a minha intuição em 2 momentos. No primeiro momento, que foi no evento da Jaque e do Bruno. E no segundo momento, que foi agora da Roberta. Eu tava subindo as escadas, ela cruzou comigo. O nosso encontro não durou mais do que 15 segundos. Gente, talvez 15 foi muito. Mas foi o suficiente, porque eu conversava com Deus naquele dia e alguns dias anteriores. Deus me respondeu especificamente um detalhe. Eu voltei para São José e tomei uma decisão. Pronto, intuição finalizada. É muito curioso. Você só precisou ir lá para isso. Depois eu brinquei com Deus, tá? Eu falei assim, poxa, Deus, você é um brincalhão, mas vai valer. 2 horas, né? Não poderia ter sido uma mensagem na rede social, mas brincadeira. Não, mas parte, ele é, cara, ele faz. Dele. E aí foi, então foi muito bacana. Repito, deixo aqui um abraço, porque ambos falaram sempre ao meu coração muito forte em 2 momentos. E aí, voltando à questão da intuição. Então, quando você pede, acontece. Deus vai colocar alguém, vai colocar algum detalhe lá. Ou algum cliente, né? Que às vezes aquele cliente, às vezes ele nem fecha, né? Sim. O cliente vai até você, ele te dá uma resposta de Deus ali na tua intuição, ele vai embora, nunca mais você vê esse cliente, pronto, mas está respondido um novo projeto, um novo sonho, um novo momento da empresa. Você tem que estar muito atento a isso, né? O empresário tem que estar muito atento a isso. Eu acho que tem esse ponto. Eu posso estender só um detalhe? Então, vamos lá. Então, que me lembrei, quando você falava do network, nós falávamos no dia da conexão, eu me lembrei que você tem umas 2 semanas, talvez até 3, que eu estava lendo um texto bíblico, que provavelmente vocês conhecem, que é o da pescaria de Pedro. Pedro foi pescar, não pescou, voltou, e aí Jesus pede para ele jogar. Mas onde é que eu queria chegar? Jogar do outro lado ali, né? Tem um detalhe que, enquanto eu li esse texto, então assim, Pedro era pescador, estava lá com os discípulos. Eles saem à noite para pescar. Eles sabem pescar, né? Então, porque eles não sairiam à noite para pescar se eles não sabem pescar. Aqui nós sabemos empreender, todos nós sabemos empreender. Senão, nós não estávamos empreendendo, fazendo acontecer. Mas qual é o detalhe? Quando eles voltam de manhã, o homem, que nós sabemos que é Jesus, estava lá, e aí o homem pergunta a eles, não pescou peixe hoje? Alguma coisa nesse sentido. E eles respondem, não. E aí o que o homem fala? Joga a rede do outro lado. Pois é, mas aí
É quase isso. Na verdade, não é tão isso. É. Ele fala, jogue a rede do lado direito do barco. E aí é um detalhe que me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, por que é que Deus, nas escrituras, colocou o lado direito? Porque Deus poderia ter dito, jogue a rede do barco, jogue o lado esquerdo, mas ele colocou o lado direito, porque ele estava dando uma instrução. Quer dizer, eu como empreendedor, você como empreendedor, nós sabemos pescar, mas tem momentos da pescaria que a gente precisa saber qual é o lado da rede que a gente tem que jogar. É do lado direito ou do lado esquerdo. É um direcionamento bem específico. Jesus não falou a eles o esquerdo, ou joga a rede, volta pro mar, joga. Não, Jesus falou do lado direito, na linha específica. Então, repito, é isso. Quando você faz um network, tem mensagens ali que estão acontecendo para te direcionar qual é o lado da rede que você tem que jogar a sua, do barco, ou essas pessoas que você cruza no meio do caminho, é Deus falando com você qual é o lado da rede que você tem que jogar. Para mim quando eu li esse falei do lado direito, eu fiquei travado, falei, caramba, mas tem um direito aqui escrito. Tem um direito aqui. Eu não tinha reparado direito, porque as pessoas contam só jogou a rede, né? E não é só jogou a rede. Pescar nós sabemos. Então, o conjunto de vocês foram falando, eu fui me lembrando desse texto aqui que eu li tem umas 3 semanas, e aí eu deixo direcionado isso a todos que estão nos assistindo. Tem uma intuição ou tem um negócio acontecendo, reflita sobre isso. Qual é o lado da rede que você tem que jogar e como é que você vai buscar. E às vezes não é questão de fé, tá? Às vezes é uma questão técnica mesmo. Qual é o lado? Financeiramente não tá dando certo, meu fluxo de caixa não tá fechando, vai atrás de alguém que fecha o fluxo de caixa, né? Vai atrás de um planejamento financeiro, vai atrás de alguém que sabe construir. Sim. Você tem um direcionamento. Isso é saber jogar a rede com o lado, né? Exato. Saber trabalhar com os instrumentos. Vai a um advogado, né? Vai fazer um novo empreendimento, vai precisar de um contrato, vai a um advogado, saiba o lugar da rede. Você sabe fazer pro teu negócio, mas será que você sabe fazer para aquilo que você está precisando agora? Faz muita diferença. Não, mas... reflitam sobre isso. Eu estendi, né? Não, mas para nós é um prazer ter, né, alguém de fora, e isso fortalece cada vez mais o nosso projeto, que é aqui de Limeira, de saber que tem pessoas de outras cidades que apoiam e incentivam, né, o projeto, né, o Empreenda Limeira, que saem lá de São José, acredita, viaja e está aqui conosco, né? Fez questão, a gente até falou, vamos gravar, né, por vídeo. Não, eu faço questão de estar lá, né, o doutor está aqui, é prova viva disso. E a gente também faz questão de estar próximo de pessoas assim, com mentes brilhantes, né? Então, é um prazer também tê-lo conosco no projeto Empreenda Limeira. Então, você que está aí buscando escritório, né, de advocacias, se conectou com o que o Rafael passou para nós aqui. Eles estão lá em São José, é isso? São José dos Campos, Vale do Paraíba. E como que eu encontro o Rafael nas redes sociais? Rafael com PH Santos ADV. E o do escritório é o Santos Rezende ADV. Por lá estamos. Hoje eu converso muito com as pessoas pelas redes sociais, conto histórias, conto o dia a dia na advocacia, conto os tá vendo, acompanhando o projeto lá, né? O projeto da saúde, fitness tem esse lá. projeto também. Você vê que eu não sou um cara do conforto, entendeu? Eu tô num projeto de saúde, tem isso, eu não sou. Falou em conforto pra mim, eu já fico olhando e falo, não, isso aqui tá muito calmo. Fico com dó do meu sócio, eu não sei como é a sua sociedade, lá você conta pra gente, entendeu? Eu tenho dó do meu sócio, porque eu atormento ele o dia todo ali. Eu fico ali, e aí, meu filho? Vamos, onde que nós vamos agora, entendeu? O que é que nós vamos fazer? A equipe já sabe, entendeu? Eu chego de manhã e falo, e aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um rebuliço agora aí. É isso aí. E isso é legal. E ô Josiane, onde está localizada a New Line? A New Line está na rua Cândido Souza de Oliveira, 2525, para cima do posto Tigrinho. Legal. E como eu encontro a New Line nas redes sociais? Quiser também falar da New X também, que nós não falamos, como nós encontramos tanto você como a New X nas redes sociais? A New Line está newline.engenharia. E a New X está newx.automação. Esse daí, então, encontramos vocês lá. Ô, Josiane, aproveitando o gancho, você é recente, né? O Rafael já está conosco já há um bom tempo. O porquê participar do Empreenda Limeira? O porquê participar? Crescimento, aprendizado, network, né? Poder divulgar a nossa marca, ver pessoas na mesma determinação que nós, né, no caso, e todos que estavam lá no evento. Eu acho que esse é o motivo, são vários, né? Vários itens aí, mas que nenhum deles é indispensável. Todos eles se formam um conjunto aí para sermos mais fortes. Muito bem, a gente está chegando ao nosso final desse mega bate-papo que nós tivemos aqui nesse 11º episódio da segunda temporada do Pode e Deve Empreender, edição Empreenda Limeira. É um podcast que surgiu para que justamente os parceiros, né, do negócio que acreditam no Empreenda Limeira
falem dos seus negócios. E nós tivemos batendo um papo hoje aqui com o Dr. Rafael, de Santos Rezende Advocacia, e com a Josiane, da Newline. Então, esse é o intuito do Empreenda Limeira, fomentar o empreendedorismo através de conhecimento e network. Acredito que o assunto mesmo que nós discutimos, falamos aqui com propriedade, foi a questão da importância do network, né? E aí eu quero deixar aí as considerações finais para nós, doutor. Eu primeiro já ia passar. Éder, eu quero agradecer ao convite do podcast, quero agradecer a oportunidade do Empreenda Limeira. Desejo a você, a Josiane, aos empreendedores que tenham muito sucesso e muita prosperidade. E que eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, da felicidade de empreender, de encontrarem pessoas que também sonhem junto com vocês, que alavanquem o negócio de vocês. A vocês que essa prosperidade, sim, também se retribui em dinheiro, mas que não seja esse o foco. Mas eu desejo muito sucesso para você, a Josiane, e que o Empreenda Limeira continue avançando e continue levando educação às pessoas. Porque eu não fui ao Empreenda Limeira no primeiro dia lá, que nós tivemos todo, eu fiquei sentado, foi no shopping. Quando eu estive no shopping, o network é natural, ele acontece porque nós estamos ali no meio de negócio. Mas eu fiquei assistindo as palestras, porque o momento era de ouvir, né? Isso é a transmissão da educação. As pessoas que estão ali, elas estão transmitindo educação aos empreendedores. Não esqueçam disso. Então, eu agradeço a oportunidade e parabenizo você por estar alavancando um negócio em uma região e trazendo educação empreendedora, que é o calcanhar de Aquiles aí do Brasil, do nosso país, etc. Você tem um filho, né? Então, ele vai com certeza receber os frutos disso que você está plantando agora, a você, mas na sua região. Eu acho que deve ser muito legal, né? Deve ser muito bacana, né? Assim, ele começar a encontrar com a vida as pessoas e começar a dizer, seu pai mudou a região, seu pai empreendeu na região, seu pai foi um grande empreendedor. Sim. Me lembro que recentemente eu tive um cliente que faleceu. Ele foi um grande empreendedor, 90 anos, ele foi um grande, mas assim, mais de 50 anos empreendendo, alavancou muito negócio na minha cidade. E aí nós encontramos lá no momento do velório, todo mundo falando assim, cara, ele foi fantástico, ele empreendeu, ele acreditou no sonho das pessoas, ele levou educação, então eu desejo só você. Que você e Josiane tenham uma carreira de muito sucesso aqui na região e continue expandindo muito. Obrigado, doutor. É uma honra tê-lo, né? Eu estou à disposição no Vale do Paraíba, atendo São Paulo, atendo Campinas, por isso até que estamos vindo a Limeira, estamos atendendo já clientes aqui na região de Campinas, então... Glória, multiplica, Senhor. Exatamente. Entre em contato, falar comigo na rede social. É isso, e a gente tem o maior prazer de tê-lo conosco, viu, doutor? Já me tornou, né, se tornou amigo, né? Então, a gente brinca na rede social lá, está aí, vamos, sorria, tem Caraíba, a gente acaba tendo aí... já pode viajar lá, já pegar a praia. Lá é demais, viu? Meu Deus do céu. Inclusive, saudades. Preciso voltar para lá, ver a tribo, né, que temos por lá. E quero agradecer de coração a sua participação, de estar conosco, de disponibilidade de estar aqui no Empreenda. E é uma grande satisfação tê-lo conosco. Obrigado, viu, doutor? Josiane, considerações finais. Um grande prazer estar aqui pela minha primeira vez, né, no evento e também num podcast. Foi um prazer conhecer o Dr. Rafael, né, uma pessoa maravilhosa, deu para ver desde o início. E, mais uma vez, te parabenizar por esse evento, né, que é único e é muito gratificante participar disso tudo. É um prazer. Então, para você que esteve conosco, acompanhou nesse 11º episódio da segunda temporada, tivemos uma aula com esses dois hoje aqui, falando muito network, falando de bastante conhecimento, e eu espero encontrá-los num próximo. Fiquem ligados e até mais. Tchau, tchau.